Olá meninos, tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, nós começamos a falar com vocês já sobre processos de formação de palavras, certo? Como elas se originam, quais são os principais processos e tudo mais, correto? E hoje nós iniciaremos, nesse material, nós continuaremos esse conteúdo com vocês, tá? Como foi falado anteriormente, nós temos dois processos principais de formação de palavras, que são os chamados derivação e composição. A derivação é quando nós temos uma palavra que se origina a partir de outra já existente ou de um radical já existente, certo? E essa derivação ela pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, derivação imprópria ou derivação regressiva. Já a composição, ela acontece quando nós temos uma palavra formada a partir de duas outras já existentes. E essa composição ela se divide em composição por justaposição e composição por aglutinação. Na composição por justaposição, nós temos a formação de uma única palavra a partir de duas já existentes, só que ao formar essa terceira palavra, nenhuma das outras duas anteriores sofreu qualquer alteração fonética ou gráfica, correto? Já na composição por aglutinação, eu tenho uma alteração fonética ou gráfica de uma das palavras que formam essa terceira palavra, tá? Ou quarta palavra, caso ela seja formada por mais de duas, e eu tenho essa alteração, correto? Então o que acontece? Na formação, na derivação por, perdão, na composição por aglutinação, eu tenho essa alteração. Por exemplo, planalto. Deveria ser plano mais alto. Como o de plano foi retirado, a palavra planalto foi formada por composição por aglutinação, correto? Então o que acontece? Temos de observar se houve alteração ou não das palavras que originaram a terceira palavra, certo? Só que nós não podemos nos deter somente nisso, pessoal. Nós podemos falar também em outros processos de formação de palavras. E aí, dentro desses processos de formação de palavras, nós temos o hibridismo, nós temos a onomatopeia, nós temos a sigla, nós temos a redução vocabular, nós temos o estrangeirismo e também o neologismo. Algumas gramáticas colocam somente hibridismo, redução vocabular e sigla, correto? Mas nós trabalharemos com esses 6 aqui, nessa questão de outros processos de formação de palavras, correto? Então o que acontece, pessoal? Quando eu falo em hibridismo, é na verdade uma palavra formada a partir de duas outras, só que essas outras palavras não têm origem na língua portuguesa. Elas se originam a partir de outros idiomas. Por exemplo, a palavra automóvel. Automóvel vem de auto, do grego, e móvel, do latim. Logo, automóvel é uma palavra híbrida, correto? O segundo processo que nós vamos ver aqui é a chamada onomatopeia, que vocês conhecem também como uma figura de linguagem, que é quando nós reproduzimos, nós imitamos um som. Por exemplo, toque-toque. Para nós colocarmos isso como uma palavra, deveria ser T-O-Q-U-E hífen T-O-Q-U-E, toque-toque, correto? Então, ao reproduzirmos um som, ao imitarmos um som, isso aí é o que nós chamamos também, lá nos processos de formação de palavras, de onomatopeia, tudo bem? O terceiro ponto aí pra gente é o que nós chamamos de sigla. O que é a sigla? Pessoal, a sigla é quando nós pegamos uma expressão inteira que origina um nome e nós pegamos apenas a primeira letra
de cada palavra que forma essa expressão, que forma esse nome. Por exemplo, Organização das Nações Unidas, ONU. O O de organização, o N de nações e o U de unidas. Esse ONU aí é também um processo de formação de palavras que nós chamamos de sigla, correto? Outro processo de formação de palavras também muito utilizado por nós brasileiros então assim bem abundantemente, é a redução vocabular. Uma palavra que é originalmente extensa, mas nós brasileiros fazemos o quê? Nós reduzimos essa palavra para um melhor entendimento. Qual seria o exemplo básico para isso? Pneumático. Todos vocês conhecem como pneu, mas o nome clássico é pneumático. Tudo bem? Quando eu coloco pneu, pneu é uma redução vocabular, correto? O quinto processo é o que nós chamamos de estrangeirismo. Com o advento da globalização, da internet e tudo mais, nós acabamos utilizando isso, nós acabamos por utilizar muito isso no nosso dia a dia. É uma palavra de origem, uma palavra estrangeira utilizada num contexto de língua portuguesa. Por exemplo, o brasileiro adora um merchandising. O brasileiro adora um merchandising. Essa expressão merchandising, esse nome merchandising, no contexto em que ele se encontra no meu exemplo, ele é um estrangeirismo, certo? E o último processo aí pra gente é o chamado neologismo, que é na verdade a criação de uma palavra para um determinado contexto, ou mais especificamente uma adaptação de uma palavra já existente, mas que ela vai receber um outro significado que vai valer apenas para aquele contexto, correto? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma música de um autor e de um intérprete chamado Djavan, que dessas músicas ele fala no verbo caetanear, caetanear o que há de bom. Esse termo caetanear é um neologismo criado por Djavan apenas para aquela música dele, tá ok? Espero ter ajudado, muito obrigado a todos e fiquem bem.